mas princípios não ganham eleições. Eu vou repetir aqui para vocês que estão nos assistindo. Princípios não ganham eleições. A anistia, todo mundo sabe que ninguém liga para essa pauta, os governadores não ligam, o Bolsonaro não liga para essa pauta, a única... Ele não liga, ninguém liga, a população não liga, teve aqui saiu hoje, eu acho que da CAEST, que 70% da população acha que eles deveriam ser punidos. Vamos falar da manifestação, eu também não sabia, eu sabia que ia ter uma manifestação que podia ser, mas achei que era do próximo mês, não sabia que ia ser agora. Então fui pego de surpresa. Mas vamos dar uma olhada aqui nas imagens da manifestação. É hoje que a gente vai comentar os velhinhos. Vamos comentar, como é que diz? Carnaval de velhinho. Olha só. Nossa. Maior que o Rio de Janeiro. Maior que a do Rio de Janeiro. É na Paulista também, né? Só que, ó, que vocês foram reparar, são 2 caminhões, né? Tem acho que um principal aqui, que é maior, e tem um menor para cá. Eu não... momento na Avenida Paulista. Ó, eu não sei, aparentemente deve ser os intergalácticos em outro caminhão, eu não sei dizer, mas enfim, professor Ricardo, mais gente, bastante gente dessa vez. Bastante gente dessa vez na manifestação, porém, volta aquele problema, para que serviu a manifestação? Para que serviu a manifestação, professor Ricardo Almeida? Então, atingiu algum objetivo? Atingiu um objetivo que, digamos assim, é como se fosse um objetivo subreptício. Deixa eu explicar, sabe? Você tem um objetivo nominal, assim, você quer fazer alguma coisa, e você diz, olha, eu quero fazer tal coisa, mas você não quer fazer aquilo, você quer fazer outras coisas. Então, essas manifestações, desde então, só têm atingido objetivos subreptícios, objetivos camuflados, objetivos ocultos das pessoas que as organizam, que é basicamente o seguinte, manter um certo eleitorado, uma certa militância esquentada para eleição. É isso, fundamentalmente. Eu acho que a essa altura do campeonato, ninguém realmente acredita que as manifestações sirvam para pressionar o judiciário. Eu acho que se havia alguma dúvida quanto a isso, certamente essa dúvida existia lá atrás, nas primeiras manifestações que o Bolsonaro fez. Depois de tantas derrotas sucessivas do judiciário, para mim é difícil de crer que pessoas que não sejam loucas ou completamente indecisas acreditem que eles estão pressionando o judiciário. Como eu não acho que os bolsonaristas são nem loucos nem indecisos, eu acho que eles não acham que estão pressionando o judiciário. Eu acho que eles sabem exatamente qual é a finalidade da manifestação. É basicamente manter um público quente, demonstrar que você tem força, assim, que você tem poder, que você está vivo no jogo político. É importante para o Bolsonaro demonstrar que está vivo no jogo político. Talvez ele tenha, enfim, uma esperança um pouco vaga de que alguma coisa de diferente pode acontecer aí, quem sabe a situação dele se reverta, mas eu não acho que essa esperança hoje seja calcada nem da parte do próprio Bolsonaro em nenhuma expectativa razoável, sabe? Nenhuma expectativa que ele de fato concebeu, articulou, pensou, estruturou. Eu acho que é meio que uma aposta, né? Então vamos aqui demonstrar força. E na prática, essa força tem assim como objetivo concreto facilitar a vida das pessoas que vão disputar as eleições de 2026. Essas manifestações sempre mandam um recado também, né? Então, a presença de figuras como o Moro, né? O Tarcísio, ou esses governadores demonstram uma submissão ritualística que Bolsonaro sempre exige de todos eles. Basicamente é isso. Mas assim, mudar alguma coisa do cenário por causa dessas pessoas aí na Paulista, zero chance desse acontecer. Impera. Eu tô com o professor. É só um evento patético de campanha, inócuo, que não tem valor nenhum, não vai gerar nenhum tipo de impacto. Olha, inclusive essa pauta da anistia, eu tô começando a duvidar até que ponto eles realmente estão interessados em passar uma PEC aí para uma lei para anistiar todos os políticos corruptos do Centrão e o pessoal do Rio de Janeiro. Eu não sei até que ponto eles não querem agora. Tipo, meio que tá quase se esvaziando a pauta. É a última coisa que une essa bolha bolsonarista dos velhinhos caquéticos ali. Aquele vídeo das velhinhas com o batom. Porra, muito triste, cara. Eu acho que é mais uma pauta que une eles do que, sei lá, uma grande necessidade. Sei lá, ou eu tô viajando aqui. Não sei até que ponto uma pauta, uma lei anti-anistia pode salvar o Bolsonaro da cadeia. Eu não acho que você esteja viajando, não, senhor Renato Impera. Eu não acho que você esteja viajando, não, porque eu acho que agora eles estão jogando um jogo muito perigoso. Quando eu tive aquela discussão com o professor Ricardo Almeida sobre o valor político do Bolsonaro, que ele ia diminuir com a aproximação da sua prisão, eu não esperava
aconteceu o que está acontecendo agora. Eu vou confessar para vocês. O que está acontecendo? O que eu esperava que aconteceria? Com o Bolsonaro fora de jogo, figuras políticas iriam brigar pelo espaço deixado pelo Bolsonaro. Porque não existe vácuo de poder, correto? Isso eu imaginei que ia acontecer. Isso está acontecendo, porém, como eles acham que o Bolsonaro acabou, e o Bolsonaro vai ser preso, todo mundo já tem certeza que o Bolsonaro vai ser preso, ele não vai participar da próxima eleição, tá todo mundo puxando o saco do Bolsonaro, tá todo mundo restituindo a imagem política do Bolsonaro para ser aceito pelo público bolsonarista, que eles pensaram, não, peraí, tá, o Bolsonaro está fora de jogo, mas por que eu não fico com o público do Bolsonaro? Daí a gente vê a imagem, dos governadores. Papelão, aqui não tá o Sérgio Moro, mas o Sérgio Moro que vive sendo escorraçado por essa turma, já tá em campanha aberta, já começou a campanha, eles já estão em campanha, já tava lá, não tem aquele na foto, eu já vou pegar a foto que ele mesmo postou, pô, Ratinho Júnior, e Zema, meu Deus do céu, então tá todo mundo correndo atrás do público do Bolsonaro, olha só, tem aqueles 54 eles milhões de sempre votos. ocorreram. Mas agora, mas tem um perigo aí, Ricardo Almeida. Tem um perigo muito grande, eu vou falar qual. Assim, a gente não pode prever o futuro. A gente não sabe o que pode acontecer. Eles só estão fazendo isso, entrando na pauta da anistia, que ninguém. Acho que alguns governadores nem sabem que porcaria de pauta é essa, sabe? É perigoso porque vai que acontece alguma coisa que a gente não espera e o Bolsonaro recupera os direitos políticos. E aí? Todo o plano que Nicolas tá fazendo, Moro tá fazendo, Zema tá fazendo, Caiado tá fazendo, o Centrão tá fazendo, vai por água abaixo, cara. Não vai. Vamos lá. Mais porque, ou assim, menos. o que esses governadores perdem abraçando o Bolsonaro agora? Exato. Cara, virtualmente nada. Eles não perdem nada, eles só têm a ganhar. Se o Bolsonaro recupera os seus direitos políticos, eles vão, sei lá, o Ratinho vai sair pro Senado, o Moro vai sair pro governo do estado, o Zema vai pro Senado, o Tarcísio vai para uma reeleição. Absolutamente ninguém perde nada, estando do lado do Bolsonaro. Na verdade, eles podem perder tentando se afastar deles e tentar seguir uma terceira via. Olha só, eu sou independente ao Bolsonaro e eles vão perder uma parte do eleitorado que para eles vai ser muito, muito importante se caso qualquer um desses quatro aí saia candidato a presidente. Então eles não perdem nada com o Bolsonaro sem direitos ou sem direitos. Eles só tem a ganhar. Vamos lá, tem uma coisa que é óbvia em tudo isso, que é a estratégia que esses caras sempre adotaram, né? Essa estratégia não é deles de agora, é uma estratégia desde sempre e que diverge fundamentalmente da nossa estratégia. Então, a gente tem que ser franco, né, em admitir que a estratégia do MBL nunca foi uma estratégia racional e eficaz em termos eleitorais. A gente se afastou do bolsonarismo do jeito que se afastou por questão de princípios, mas princípios não ganham eleições. Eu vou repetir aqui para vocês que estão nos assistindo. Princípios não ganham eleições. Pela terceira vez. Princípios não ganham eleições. É óbvio que se você olha o que foi o governo Bolsonaro, assim, o histórico desastroso de medidas muito erradas, e mesmo o que ele fez contra vários aliados, inclusive contra um cara como o próprio Sérgio Moro, que está indo numa manifestação bolsonarista, né, fundamentalmente, e não está ali para fazer nenhuma crítica ao Bolsonaro, então ele não vai certamente pegar o microfone e falar, não, porque o ex-presidente Bolsonaro, na época que me tirou, foi porque ele escondeu a corrupção do filho, etc. Você não vai fazer isso. Então, o que rola com todos esses agentes? E aí eu falo assim de uma posição de alguém que aceita as regras do jogo, sabe? Sem ficar, por quê? Aceita as regras do jogo. Eles sempre perceberam que se afastar do bolsonarismo significaria algo muito traumático em termos eleitorais, uma perda muito grande de força. Quando o Bolsonaro ele começa a se complicar e o governo dele começa a dar errado e a coisa vai se degringolando cada vez mais, a ideia desses caras já era, se o Bolsonaro morrer politicamente, não necessariamente com a situação que ele está com o STF, mas por qualquer outro motivo, já que ele é um governante competente. Então, se esse cara morrer politicamente, o que acontece? Eu estou aqui, eu posso, de alguma forma, herdar o capital político dele. Todos pensaram nisso. Para quem quer herdar o capital político de alguém, não faz sentido você se afastar desse cara enquanto esse capital político está aí.
Você pode simplesmente esperar o cara se dar mal, né, na trajetória dele. Quando ele se dá mal, você está ali como sucessor, né, como sucessor legitimado. Então, todos eles fizeram esse movimento desde antes do Bolsonaro estar na iminência de ser preso do jeito que está, e os fatos confirmaram, corroboraram o acerto dessa estratégia. Então, o fato do Flávio ter se, né, entrado na situação que entrou, depois os vários inquéritos contra, os processos contra os apoiadores do Bolsonaro, depois toda a controvérsia midiática e jurídica em torno do golpe, que já se arrasta há muito tempo, depois o TSE tornando ele inelegível, e agora, né, quer dizer, ao longo desse tempo também várias notícias de joias da Arábia, de coisas relacionadas ao golpe, notícias que de alguma maneira estavam ali para empurrá-lo a uma incriminação, né? Então, quando você vê todo esse cenário, as pessoas se mantiveram ali, vão se manter, né, nessa posição até o fim, e tudo isso faz sentido. Então, essa é a primeira coisa, essa é uma estratégia correta do ponto de vista do Tarcísio, do Moro, do Zema, de todos eles. Uma estratégia eleitoralmente que faz todo sentido. E aí é uma pergunta para você, mas e se o Bolsonaro continuasse? Se o Bolsonaro continuar com os direitos políticos, acontecerá aquilo que o Impera falou. Todos eles colocam a viola no saco e eles aguardam um novo governo Bolsonaro. Ou se a coisa estiver tão complexa aí, talvez um deles saia e tente negociar com o Bolsonaro por detrás da cortina, mesmo com o Bolsonaro com direitos políticos. Talvez isso aconteça, talvez ele recupere os direitos políticos e ele mesmo não queira sair. Se ele for assegurado que ele vai ter uma vida muito tranquila de paz e sem perturbação pelo resto do seu tempo, entendeu? Se ele deixar um cara apoiar um cara, enfim, um cara aí do sistema que vai livrar a barra dele com o judiciário e coisa e tal. Então, é assim, esse é o ponto fundamental. A segunda coisa é sobre anistia e tudo mais. Eu, sinceramente, acho que quando você tem uma correlação de forças do jeito que ela está estabelecida no país, com o STF, que tem uma composição que é antibolsonarista, né? E segundo, com um governo, um partido governante, que é o PT, então, portanto, um partido absolutamente interessado em manter as pessoas presas e manter o processo contra o Bolsonaro correndo e tudo mais, não tem sentido falar em anistia, coisa. É lógico que isso aí é mais uma bandeira para o futuro governante que vier, uma bandeira para o futuro presidente. Se a gente tiver uma eleição em que a esquerda seja derrotada, e assim, sinceramente, está se encaminhando no Brasil para esta circunstância, o governo do PT está indo mal, então se ele continuar indo mal, se o Lula continuar erodindo a base de popularidade dele, talvez apareça um cenário em que claramente a esquerda seja derrotada em 26. Lógico, está longe, é difícil fazer especulação há mais de um ano da eleição, né, um ano de distância da eleição, mas se isso vier a acontecer, o novo presidente ele vai dar essas anistias. Eu acho que sim, ele vai comprar uma briga com o judiciário e, sinceramente, eu acho que o STF, depois de tanto desgaste, se volta um presidente de centro que faça uma série de gestos para o Bolsonaro, porque esse cara vai ser obrigado, seja o Tarcísio, seja alguém vindo do próprio clã Bolsonaro, o Zema, qualquer um deles será obrigado a fazer isso. A pressão popular do próprio eleitorado que votou nesse cara vai ser muito forte, que as pessoas esperam que isso aconteça. Então, ao manter a memória acesa das pessoas que foram presas, ao manter a memória acesa de certas, entre aspas, injustiças que os bolsonaristas sofreram, o que está sendo feito é um discurso de continuidade do que está sendo colocado agora para a ação do presidente que virá de direita no futuro de 2026. E este cara, esse presidente, vai ser meio que obrigado a fazer essas coisas. Então é essa a aposta dos caras. Obviamente é. Não há outra assim, opção, minha opinião. Então, eu vou colocar mais um rapidinho antes de passar para o Império. Eu queria colocar mais algo que eu tenho reparado aí no público bolsonarista, professor, porque, e não só no público bolsonarista, um público que é de direita, mas já deixou de ser bolsonarista há algum tempo, que vinha até criticando o Bolsonaro, que é o seguinte, o perigo de não ter Bolsonaro, quer dizer, a segurança de não ter Bolsonaro concorrendo à próxima eleição, deixar as pessoas mais tranquilas, mais soft, até para
pelas próprias pautas bolsonaristas, tá? Porque eu vi muita gente que era dos ditos intergalácticos, que estavam entrando numa guerra ferrenha contra o Bolsonaro, baixar o tom. Não. Agora que o Bolsonaro, é certeza que o Bolsonaro vai ser preso e não vai ter mais, e não vai participar da próxima eleição, beleza, aqui vou baixar as armas contra o Bolsonaro, vou abraçar as pautas do Bolsonaro. Ele tá fazendo anistia, beleza. Anistia todo mundo sabe que ninguém liga pra essa pauta, os governadores não ligam, o Bolsonaro não liga pra essa pauta. A única coisa que ele liga, que pode ser, se isso fosse para frente, se tivesse clamor popular, ele poderia, era uma forma de recuperar os direitos políticos, ou até mesmo tensionar mais contra o STF pelos direitos políticos. Ele não liga, ninguém liga, a população não liga. Teve aqui saiu hoje, eu acho que da CAEST, que 70% da população acho que eles deveriam ser punidos. Sabe? Então a população não liga, ninguém fala disso. Fora da bolha bolsonarista, ninguém fala, só na bolha política e na bolha política bolsonarista que fala disso, e a gente tem que comentar disso, porque a gente está inserido no campo da direita. E cobram isso da gente, né? Cobram muito isso da gente. Mas então eu vejo isso, eu vejo esse arrefecimento no desgaste do Bolsonaro, já que ele não vai concorrer para a próxima eleição, não tem por que ficar se desgastando politicamente. Por que eu vou ficar me desgastando com bolsonaristas se ele não vai concorrer à próxima eleição? Vai ser o Tarcísio, ou vai ser o Zema, ou vai ser o Caiado, ou vai ser o Ratinho Júnior. Não tem por que ficar brigando mais, é isso aí mesmo, vai lá, batom, dia 8, entendeu? Isso que eu tô vendo. E gente próxima, e gente que já era gente da direita independente. Da direita que já não estava mais com o Bolsonaro há um bom tempo, ou recentemente tinha brigado com bolsonaristas e já tinha se colocado contra Bolsonaro, mudando de opinião agora. Não, Bolsonaro não é mais um perigo, volta a ser bolsonarista. Uma pergunta para você sobre isso. Em relação a 2026, aí você acha que um presidente que assuma, presidente de direita, sei lá, Tarcísio ou Zema, assumiu 26, esse cara vai buscar dar anistia para essas pessoas? Eu tenho certeza. Ou não? Eu tenho certeza. Que sim, Eu também. no caso. Eu tenho certeza porque eu acredito que junto com porque o Bolsonaro, mesmo não sendo candidato, se desenhar que ele não será candidato, não vai ser candidato ou vai estar preso, mesmo assim ele vai fazer assim, a eleição vai ficar em torno dele, porque eles estão validando o próprio Bolsonaro, então eles vão tomar o Senado. O Senado vai ter maioria bolsonarista. Eu acho que a pauta de anistia é aquele tipo de pauta nichada que agrada parte do público e mantém engajado. Por exemplo, na campanha do Trump não foi uma das grandes pautas dele, a libertação dos presos no 6 de janeiro. Tô falando uma pauta martelada por muito tempo. Sim, era apresentada para o público certo, na hora certa. Olha só, eu vou soltar os patriotas e é isso. Tipo, não era, nossa, o principal mote de campanha. Tava ali no meio, junto com a libertação do Ross Ulbricht, também para agradar o público libertário. Então, a anistia vai ser uma pauta lixada, aqui no Brasil vai ter um destaque maior, porque não tem lá muita coisa para apresentar. Então, vai ter um destaque um pouco maior. Mas vai ser uma pauta de nicho que vai desagradar o público que já não iria votar no candidato desse centrão bolsonarista, e vai agradar o público bolsonarista, o pessoal não vai se importar. Então é um negócio ali que é uma pauta que, pessoalmente, eu não acho que gera grande rejeição. Apesar dos 70% de brasileiros ali falarem que querem punição, não sei até que ponto esses 70% acham que, nossa, eles vão perder o sono se esse pessoal for solto. Punição, não quer dizer que eles concordam com 14 anos. Então, é uma pauta muito boa, muito fácil de você defender. Sou contra 14 anos de cadeia para Débora do Batom. Legal, então ela paga uma multa, pronto. Não, certo, beleza. Então, uma pergunta, lá nos Estados Unidos, eles liberaram o pessoal? O pessoal saiu? Soltaram todo mundo. Acho que foi no dia 2 de mandato, ele canetou a soltura de todo mundo. O perdão presidencial. Aqui talvez seja mais difícil, né? O nosso judiciário Perdão não é a mesma coisa que a Suprema Corte, os poderes presidenciais não são iguais. Talvez ele tenha um pouco mais de dificuldade. Não sei dar assim, uma resposta não acho que terá dificuldade. Sabe por que não vai ter? Agora imaginem vocês. O Bolsonaro fazer mais de 100 deputados, assim, uns 200 deputados. Não duvidem que isso possa acontecer, tá? Porque agora o bolsonarismo e o centrão meio que se juntaram, é uma coisa só. Tem o centrão bolsonarista, então eles meio que estão juntos. Hoje o centrão vai entrar na campanha do Bolsonaro, na campanha bolsonarista, né? Não do Bolsonaro. Tanto que eles vão decidir o candidato, eles que vão decidir se vai ser Tarcísio, ou se vai ser Caiado, ou se vai ser quem mais? Ou Ratinho Júnior, eles que vão decidir. Então não duvidem. E agora imagina você começar o ano com maioria no Senado. Muita coisa vai mudar, professor Ricardo Impera, muita
assim, as forças, a correlação de forças vai mudar em Brasília após a próxima eleição. Tanto é que o STF está querendo mudar isso. Eles estão estudando de você votar só em um senador, por exemplo. Não acho que resolveria o problema deles. Entendeu? O desgaste que eles vão ter na eleição se o bolsonarismo sair vitorioso, não com o Bolsonaro candidato, mas um centrão bolsonarista sair vitorioso, o desgaste que isso vai causar para a própria corte, eles vão querer entrar numa briga, soltar os presos, dane-se. Eu acho que a população eles já vão estar presos há 4 anos ali. Acho que 4 anos está de bom tamanho. Eu acho que até Agora, passa do ponto num país que eu acho que nem assassino fica preso 4 anos.